Aleluia, glória a Deus. Gostaria de saber se tem alguém aqui nos dando a honra da sua visita. Da sua visita, não. Da sua presença pela primeira vez ou segunda. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida dessa querida. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda. A casa é do Pai. Fica à vontade, né? Se quiser deitar, pode. Se quiser. Eita, glória. Amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? E com quantos Jesus está feliz? Aleluia. Eu acredito que Jesus está feliz com você sim, porque você está aqui. Você não veio aqui por acaso, Ele te trouxe, o Espírito Santo te trouxe. E Ele está feliz sim, com certeza. O Senhor está muito feliz com a casa cheia, com os filhos. Quando o filho vai na casa da gente, tem dia que enche o saco, né? A cara da Bíblia. Mas é bênção quando o filho vem na casa do pai, né? É maravilhoso, é glorioso, é muito gostoso. Então, eu acredito que Jesus está feliz, sim, com a nossa vinda aqui, com a nossa presença aqui na casa dele, né? Os filhos amados dele. E eu vou dizer para você, que se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita desse lugar. E você fala para a pessoa que está do seu lado, se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita desse lugar. Mas ainda mais bonito mesmo, é o Espírito Santo. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Jesus é lindo. E eu quero que você feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Nós adoramos o Senhor. Cantamos aqui louvores e adoração, exaltação ao nome do nosso Deus, do nosso Pai. Mas faça essa oração comigo. Abra o seu coração, abra o seu intelecto e faça essa oração em nome de Jesus. Papai maravilhoso, Espírito Santo, eis-nos aqui, amado e doce amigo, na tua presença, na sua casa. Te bendizemos, glorificado, exaltado, tudo é teu, tudo é seu, Senhor. A ti, Senhor, toda honra, toda glória. Queremos, Senhor, abrir nossa mente, nosso coração, para que a Tua palavra venha, Senhor. A Tua palavra venha de encontro com cada necessidade, com cada coração, Papai. Em nome de Jesus, como o Senhor já falou de manhã, pela manhã o Senhor falou conosco, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Meu Deus, nós abrimos, Senhor, a nossa vida e nos dedicamos, nos entregamos totalmente a Ti. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Graças a Deus. E hoje, para não perder assim, o costume de família, eu vou roubar a pregação que ele roubou de mim, agora eu roubo dele. É assim, né? É um combinado, né? Vamos combinar? Eu pego as suas. Tá. Hoje eu vou catar de volta a pregação que ele outro dia pegou. E falou assim, mãe, aquela pregação lá. Então a gente ia indo, né? A gente ia indo para uma outra cidade, nós fomos conversando. Quando a gente não briga, a gente fala da palavra. Então vamos falar da palavra para a gente não brigar. E aí vamos embora, né? E aí então, ou ninguém briga na casa aqui, não tem discussão? Não pode ter desrespeito, soco, bate, palavrão não. Mas assim, discórdia é alguma coisa assim, natural, normal em toda a família. Então tem a discórdia mais para a gente, então, conversar para concordar depois, né? No fim das contas tem que se acertar, dá tudo certo, né? Depois dá todo mundo, abraça de novo e conversa de novo, ninguém pode ficar de mal, magoado não. Então, desde que não tenha desrespeito, vai ter sempre aquele arranca-rabo. E na minha casa não é diferente, gente. Tem, sim. Não sei não. Não, então nós fomos indo e a gente conversando, falando da palavra, né? Um momento gostoso. E aí, então, na volta, que ele falou, mãe, e aquela palavra lá, hein? E aquela mensagem lá, hein? Falei, top, né? Deus falou muito comigo, sabe? E aí ele falou assim, eu vou pregar amanhã, tá?
Tá bom, vou roubar aquela mensagem, tá bom. Só que o Senhor, a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. Aquilo que o Senhor usou e falou aquele dia, Deus tem algo novo hoje para nós, né? Algo novo dentro da palavra, dentro do mesmo capítulo, do mesmo contexto, do mesmo versículo, mas ele muda, a palavra de Deus muda. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu acredito que o Espírito Santo falou de uma maneira que revelou algumas coisas. Então, agora à noite, eu tenho certeza que vai ter coisa diferente aí. Amém? Você crê que Jesus está aqui? Amém. Eu creio. Sabe por quê? A palavra do Senhor me garante isso. Ela diz que aonde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria. E nós estamos mais do que 2 ou 3, então ele está aqui. Com certeza Jesus está aqui. É invisível, mas é real. Ele é real. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Já podemos sentir a presença, sentir a atmosfera, sentir a gloriosa e doce presença dele. Se você ainda não sentiu, vai deixando aí então o Espírito Santo tomar conta desse lugar, do seu coração, da sua mente. Se entregue. Na verdade, o Espírito Santo ele não arromba, ele não invade. Então nós temos que ter essa atitude de entrega, né? E peça que ele fale com você, porque a palavra realmente não é minha. Os ministrantes, os pregadores, quando sobem aqui, se você vem esperando algo que eu fale para você, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou, ou até pior. Mas se você espera algo da parte de Deus, que o Senhor venha falar com você, que o Senhor venha revelar algo de tão sobrenatural para a sua vida, então você vai receber, porque a palavra é dele. É ele quem dá a palavra. Amém? Eu sou aqui apenas instrumento. Sou apenas um vaso que Deus vai usar. Um vaso bonitinho, né? Um vaso bonitinho. Então é só um vaso. Aleluia! Muitas vezes, nós vivemos realmente num tempo de busca, de procura, de ter. É uma insatisfação, é algo assim, as pregações vêm falando, os pregadores vêm falando, uma busca e realmente nós procuramos, muitas vezes não encontramos, porque nós procuramos em lugares errados, procuramos em pessoas erradas, procuramos coisas erradas. Nós vivemos num tempo que nós queremos achar algo para satisfazer o nosso ego, os nossos desejos, as nossas necessidades têm que ser todas preenchidas. A nossa vida, ela se encheu de coisas. A nossa vida se encheu de querer fazer, de não parar e viver, o nosso tempo corrido, e nós acabamos nos sobrecarregando. O pastor Ederson, domingo passado, falou de que nós não fluímos, nós estamos funcionando. E se você for ver, observar bem, realmente, nós levantamos, parará, papá, mananana, pá. De noite, mesma coisa, vai dormir, né? Aí hoje eu fiquei pensando assim, eu fui buscar a mãe da Alice, fui buscar ela, e eu fui vendo um monte de gente nas ruas, meninos de bicicleta, já à noite, e vi aquelas pessoas ali, e eu fiquei pensando, meu Deus, que vazio, né? Em pleno domingo, as pessoas acham que está sendo bem aproveitado o domingo, de levantar e
pescar e fazer não sei o quê, e outros se entregam nas bebidas, e aí outros ficam aí perambulando pela rua, e sei lá, e eu vi assim tudo que como se fosse um vazio. E eu falei, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por ter me trazido para a tua presença, para a tua casa. Obrigada, Jesus, por me aceitar. E então essas pessoas, de repente, vai dormir, sei lá eu que hora. E aí? Amanhã. Aí tem gente que fala, mas é tão difícil ser cristão, tão difícil. Mas tá, é difícil com Jesus e lá fora. Difícil sem Ele. Muito mais difícil. Então nós devemos realmente navegar, mergulhar realmente na presença dEle. Para nós não funcionarmos. E parar de buscar coisas, buscar em lugares errados, em coisas erradas. E aí as lacunas do nosso ser, sabe, aquele buraco, aquele vazio, não vai ser preenchido. Nós não vamos nos satisfazer. Até sabemos o que nós devemos fazer, sabemos em quem nós devemos confiar, em quem nós devemos crer, a quem nós devemos buscar, e nós não buscamos. E nós muitas vezes ficamos nos enchendo de coisas. Tem gente que quando está com alguma coisa, assim, com um problema, alguma coisa, se entrega no trabalho. Mergulha no trabalho. Não que seja errado trabalhar, né? Mas vai e busca, e quer, e fazer, e ter. Nós queremos coisas desse mundo, nós queremos buscar casa, carros, nós queremos buscar as coisas. Queridos, Deus tem falado profundamente comigo. Deus tem falado profundamente comigo a respeito disso. Muitas vezes sonhar não é errado. Não é errado sonhar, não é errado almejar. Mas que isso não venha tomar conta do nosso ser. Que isso não venha tomar conta do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa alma. A ponto de ficarmos desesperados, não. E cada vez que a gente busca no lugar errado, com as coisas erradas, nós vamos ficando mais frustrados, mais decepcionados, mais entristecidos. É difícil descansar com tanta coisa, é difícil parar com tanta coisa, com tanto barulho. E eu quero falar hoje para você, tem o tema aí? Que Deus colocou em meu coração. Quem é esse? Eu não sei qual o impacto que essa pergunta vai causar hoje na sua vida. Quem é esse? Eu não sei o que essa pergunta qual o resultado que ela vai ter na sua vida hoje. Sabe, querido, o resultado vai depender de você. O resultado vai depender do modo que você vai receber essa palavra. No modo que você vai receber, vai ser o resultado. Quem é esse? E eu quero que você aprenda uma coisa para toda a vida. Leva isso. Que Deus é o tesouro mais precioso. Jesus é o tesouro mais precioso. O nosso bem maior. Tudo que nós precisamos, preciosidade e valor para nós maior não há do que Jesus. Então, quem é esse Jesus para você? Quem é esse? Quem é esse que muitas vezes está aqui, que anda aqui, que sonda os corações? Quem é esse? Será que nós colocamos Ele no lugar certo? Será que nós deixamos
nós permitimos que Ele toma o lugar certo, o lugar devido? Ou será que nós damos o lugar dele para coisas e lugares vão? O nosso bem mais precioso, o nosso tesouro mais valioso, não há outro. Não há outro. Aleluia. Quero que você abra a palavra do Senhor. Então, bora lá, né? Já entrar na mensagem. Vamos lá. Que nós cantamos aqui. Quem é esse que vem nos abraçando, né? Nós vamos falar de Jesus a caminho de Emaús. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos então dar uma andada, uma caminhada, uma passeada, né? Se de repente não der para você seguir aí na sua Bíblia, porque eles vão apagar a luz já já. E aí então nós vamos colocar aqui para você. Aleluia. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam dois deles, e eis que no mesmo dia de quê? Eles haviam então, Jesus já tinha sido crucificado. Jesus tinha sido crucificado, mas Jesus já estava ao terceiro dia, ressuscitou. E nesse mesmo dia, ia indo dois deles. A Bíblia aqui fala que um tinha um nome. Lucas, eu não sei porquê, ele falou de um nome só. Os dois que iam, um deles é anônimo. Eu não sei se de repente Lucas, que viu aquilo tudo e andou ali, se ele de repente não tinha comunhão, não conheceu esse amado, esse discípulo. Dois andando juntos, porque eles estavam em Jerusalém, e então aconteceu tudo que aconteceu, e eles iam resolver ir para Emaús, ir para esse lugar, andando ali, os dois. Então eu acredito que muitas vezes, você está aqui, mas você não conhece todos os que estão aqui. Talvez aí fala assim, nossa, fulano, quem? Que fulano, né? Nossa, fulano foi, daí tal. Não sei. Então, Lucas, eu acredito que ou essa pessoa não tinha realmente a comunhão, não andava ali em comunhão com os irmãos, né? Com os discípulos. Tanta gente andando, uma multidão andando com Jesus, e aí esses dois, Lucas conhecia, e o outro, Lucas não falou o nome. Será que nós somos essa pessoa anônima aqui dentro? Será que nós somos essa pessoa que não nos misturamos? Não temos comunhão? E esses dois iam indo 60 estádios. Aí tem uns estudiosos que falam que 60 estádios dá mais ou menos 10 a 11 quilômetros. De 10 a 11 quilômetros. Eu li de 11 e o pastor Leo estudou de 10. 10 a 11 quilômetros, eu não tenho noção de quanto é isso, mas não devia ser muito perto, deveria ser muito longe. Quer? Quanto? Daqui em Birigui, eles iam andando daqui em Birigui, gente. Você já pensou? Você está aqui e de repente acontece algo. Não tem carro, não tem nada, você está aqui. E aí de repente acontece algo, você sai daqui e vai para outro lugar, até Birigui, andando. E eles realmente iam indo para Emaús. E Emaús, eu vi também que significa fontes de águas quentes. O Fran pregou aqui quarta-feira a respeito de saindo de um lugar frio. Esses discípulos, de repente, resolveram sair desse lugar de frieza. Sentiram-se frios ali, aquele lugar
que eles sentiram, eles de repente, vamos para Emaús, que Emaús tem fontes de águas quentes. E eles caminhando, então, iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Esqueceram realmente do que Jesus já havia dito para eles. E eles caminhando, e aconteceu que falando entre si e fazendo perguntas um para o outro. Eu acredito também que eles deviam estar indignados, extasiados. Eles deviam estar se perguntando por quê? Mas por que isso? Por que aconteceu? E, gente, daqui para Birigui ia ter muito assunto para se falar do acontecido. Daqui para Birigui ia ter muito assunto. Bora lá, então. E aconteceu, então, que eles iam falando, fazendo perguntas um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Meu Deus! Aí, você está saindo de um lugar em busca de algo, em busca de outro lugar, para preencher algo, uma necessidade, e então você nem percebe, Jesus se aproxima de você. E Jesus se aproximou daqueles dois e ia andando com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, para que não o conhecessem. Sabe, queridos, eles saíram dali, de Jerusalém. Jesus foi crucificado, Jesus estava no lugar, foi crucificado no Monte Calvário, o Monte da Caveira. Lugar frio mais que esse? Imagino, hein? Então Jesus foi crucificado, foi ali apedrejado, sofreu horrores, e esses homens viram tudo. Eles viram tudo isso, e eles ficam indignados. O cenário para eles ali era de quê? Era de desespero, de tristeza. Talvez o cenário que você está vivendo atual, talvez esse cenário é de humilhação, é de tristeza, é de incerteza, de abandono, decepção. Talvez o cenário que está atualmente na sua vida é um cenário de dor. É um cenário de dor. E esse cenário desses homens era um cenário de dor. O cenário atual que eles estavam vivendo ali. E quantas vezes nós vivemos um cenário atual e nós não acreditamos nas coisas vindouras, nas maravilhas que vêm. Esses homens, a Bíblia fala que eles estavam como se estivessem cegos. Quando vem a situação, a dificuldade, a luta, a adversidade, quando vem a escuridão, sabe a primeira coisa que você faz, você e eu? Abaixa a cabeça. Eles foram andando, não perceberam que Jesus, eu acredito que Jesus até chegou até feliz perto deles. E eles então continuaram andando, falando entre si, e ali se perguntando um para o outro: mas e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer? Eu não tenho condições. Eu estou humilhado, eu estou fraco, eu estou entristecido. E a gente continua de cabeça baixa. E quando a gente continua de cabeça baixa, a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar. Como esses dois não conseguiram enxergar, enquanto eles andavam e falaram. E falavam entre eles. E aí então, Jesus vai perguntar para eles: que palavras são essas que, caminhando, vocês trocam entre vocês? E por que vocês estão tristes? E Jesus pergunta para eles então: o que vocês estão conversando? Quais são as palavras que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes?
E esses homens, Jesus é psicólogo, né? É o maior e melhor psicólogo. Então ele foi tentando tirar ali, de dentro daqueles homens, a resposta. Ele já sabia a resposta, mas ele tentou então induzir ali, levar esses homens a pensar: gente, por que vocês estão assim? Por que vocês estão falando isso daí? Aí o que eles viram e falam assim? Eles responderam para Jesus. Um deles respondeu, cujo nome era Cleopas. Olha que nome bonito, né? Cleopas. Quem vai ter filho aí? Quem está grávida? Quem está grávida? Quem vai querer ser papai, mamãe? Olha o nome bonito. É bíblico? Cleopas. Cleopas. E aí então Cleopas responde para ele assim, e disse: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Gente, esse povo andou com Jesus, viu as maravilhas, viu cego enxergando, viu o coxo andando, o mudo falando, o surdo ouvindo, ressuscitando as pessoas. Jesus ressuscitou as pessoas, viu o milagre, né, dos pães e os peixes. Eles viram milagres, eles andaram com Jesus, estavam ali e não conheceram. E andando nesse lugar, eles não reconheceram ainda, porque eles estavam de cabeça baixa. Eles se prostraram diante daquele cenário. E quantas vezes você e eu nos prostramos diante do cenário de tristeza e dor, de incerteza e dúvida. Aí Jesus então ali perguntou para eles, para ver se isso saía, para ver se eles então pensassem: olha, peraí, vamos lembrar, vamos trazer a memória ali então, ele nos deu uma esperança. E eles andaram com Jesus, eles viram tudo o que Jesus fez, viram, ouviram, participaram, porque esses dois eram discípulos, eles participaram. Então eles foram falar para Jesus, mas como se Jesus fosse um profeta poderoso, um homem de Deus usado, um homem de Deus. Isso acontece comigo e com você. Nós temos esse tesouro, esse Jesus maravilhoso, esse homem. É por isso que eu fiz a pergunta, coloquei esse tema como pergunta: quem é esse? E no caminho, muitas vezes, nós não paramos para ver quem é esse. Quem é esse que ressuscita os mortos? Quem é esse que deu vida? Quem é esse que cura os enfermos? Quem é esse que liberta o cativo? Esses homens, esses discípulos, realmente andaram com Jesus, mas não conheceram, igual aquele louvor que Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. E Jó disse isso. Sabe quando Jó disse isso? Porque Jó passou por situações tão terríveis que eu acredito, sabe, de verdade, que eu e você não aguentaríamos.
Jó, um homem rico, riquíssimo, ele não blasfemou contra o Senhor. E ele perdeu tudo, além da riqueza que ele tinha, que ele perdeu os filhos. E hoje nós perdemos alguma coisa, né? Perdemos até um bem. E nós não perdoamos o nosso Deus. E nós não vemos Ele, que Ele está do nosso lado. Nós não sabemos muitas coisas, na verdade nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. O que nós devemos ter é confiar nele, é acreditar que o amanhã vai ser melhor. Acreditar que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Muitas vezes nós não acreditamos que que Deus responde, que Deus ouve a nossa oração. Então nós resolvemos nem orar. Eu não vou orar porque Deus não me responde. Não, Ele te ouve. Se Ele vai responder hoje, ou amanhã, ou daqui a um tempo, Ele que sabe. Ele não é tardio, Ele não vai deixar a resposta. Ele não vai deixar de te responder. Quem é esse? Quem é esse que conversou com esses discípulos, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo como estava todo aquele coração daqueles homens? Jesus sabia que eles estavam se sentindo abandonados, que eles estavam se sentindo só. E quem é esse que eles não perceberam e nós não percebemos? Que Ele está falando comigo, com você, todo dia, Jesus fala conosco. Ontem o pastor aqui falando, ele falou assim, você só tem que ouvir a palavra. Só tem uma palavra, você tem que ouvir a palavra. Tenta realmente, ora, fala com Deus, mas ouça Ele. Esses homens não ouviram, eles estavam não somente como cegos, eles estavam como surdos. As situações, elas nos cegam. Ela nos cega e ela nos deixa surdos. E nós não conseguimos ouvir a resposta de Deus. Nós não conseguimos ouvir que Jesus está falando. Quem é esse que está falando aqui? Não sou eu. Quem é esse que vos fala aqui? Não sou eu. Não sou eu. E aí então, eles caminharam, continuaram por esse tempo todo. E eles contaram para Jesus, falaram a respeito do acontecimento para ele mesmo. E aí então Jesus começa a falar para eles. Então Jesus fala assim para eles, lá no versículo 25. E aí Jesus fala para ele: ó, loucos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus ainda não tinha se revelado a eles e falou para eles: ó, loucos, vocês não acreditam no que os profetas falam? É a mesma coisa, Deus está falando aqui para você. Loucos, vocês não creem que a palavra está falando através dos profetas, dos pastores, dos pregadores? Se eles falam que vai dar tudo certo, que já deu, se eles falam que esse cenário atual não vai ficar assim, é para que se cumpra a promessa. E aí Jesus fala então: ó loucos, tardos de coração para crer, vocês não creem no que dizem as promessas, os profetas? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aquele cenário era para a glória.
Aquele cenário era para a glória de Jesus. Esse cenário é para a glória de Jesus. Esse cenário de tristeza, de escuridão, de morte, de frieza, é para a glória de Jesus. Vai ser glorificado o nome de Jesus. Vai ser glorificado o nome dele. Não se preocupe. Às vezes, queridos, você fica pensando assim: nossa, mas a minha família fica olhando a minha vida e fala assim: ah lá, você está na igreja. Quem é esse Jesus que não faz nada por você? Talvez a vida em que você vivia antes, aparentemente, era melhor. Aparentemente, era linda. E você se sente envergonhado, porque agora você está na presença de Jesus. Você está com Jesus. E esse cenário de vergonha vai ter fim. Esse cenário de derrota é para a glória do Senhor. Não é para sempre. Isso é a palavra que nos garante. É a palavra que nos fala. E aí então Jesus foi falando para eles: olha o que os profetas falaram, que o Messias ia padecer, ia sofrer na cruz, que era para ser glorificado. Olha o que os profetas falaram. E chegaram então à aldeia, para onde iam. E ele fez com que iam para mais longe. Meu Deus. Ele fez parecer que ele ia para mais longe. E esses constrangeram. E chamou Jesus para ficar lá. Sabe, queridos, foi dada uma ordem, uns versículos antes que nós não fomos lendo tudo, mas foi dada uma ordem para os discípulos. Quando acontecer a crucificação, vocês fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém para que se cumpra a promessa. Todas as vezes que tem uma ordem, que alguém, Deus dá uma ordem para você, Deus dá uma ordem, ou usa um pastor, uma pessoa para te falar, fica, uma ordem que ele te dá. Todas as vezes que é dada uma ordem, essa ordem é para que se cumpra a promessa. E muitas vezes você e eu, nós não acreditamos que a promessa vai se cumprir. Aí é dado a ordem, começa a balançar tudo, começa a chacoalhar tudo, o negócio começa a sair fora do eixo, e você então e eu resolvemos tomar a direção do negócio. E nós queremos então tomar o rumo das coisas. Nós queremos dar rumo às coisas. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Ei, não. Foi dada uma ordem. Espera o tempo. Espera. Aquele Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, o mesmo que estava ali com aqueles 2 homens, que estavam incrédulos, que não esperaram, que não obedeceram a ordem. O mesmo Jesus, com misericórdia e compaixão, foi acompanhando eles até o final. É o mesmo Jesus que muitas vezes você quer tomar o rumo das coisas, e Ele continua com você. E Ele continua querendo te lembrar da promessa que vai ser cumprida. Ele continua a te lembrar da promessa, da ordem que foi dada para que a promessa seja cumprida. E chegou então lá naquela casa. E Jesus fez de conta que ia para outro lado. A Bíblia vai nos dizer que esses 2 homens constrangeram a Jesus e falaram: fica conosco, já se faz tarde. E aí Jesus então, aproveitando a oportunidade, entrou na casa. E sabe de uma coisa? Eu te encorajo a convidar hoje: Jesus, fica conosco, fica comigo na minha casa, fica comigo na minha casa. Quem é esse homem que muitas vezes vocês esquecem e não percebem que ele está na sua casa?
Quem é esse? Orabaxere calabaças. Ei, alabaçore calabaias. Iramanasi caialabaxe. Muitos corações conturbados, muitos corações, muitas mentes cheias. Quantas vezes nós não confiamos e nós não falamos: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Fica, me deixa sentir. Me deixa sentir, me ensina a sentir, me ensina a confiar que o Senhor está comigo. E esses homens falaram para Jesus, no versículo 29, fica conosco. E aconteceu que, estando eles, Jesus ficou, e aí então eles foram comer, e sentando-se à mesa, estando ali juntos à mesa, tomando o pão, Jesus então repartiu o pão, abençoou, deu graças, repartiu o pão e deu a eles. Sabe o que eu quero te dizer? Diante desse cenário, Jesus, como disse o salmista no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos. Ele prepara a mesa. Ele prepara um banquete na presença dos inimigos, das situações difíceis. Ele prepara essa mesa. Então, quando Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou, deu graças e repartiu e deu para eles, os olhos deles foram abertos. Eles enxergaram, porque eles reconheceram: quem é esse homem? Que esse homem é Jesus. Mas eles precisaram de dizer uma palavra: fica conosco. Eles precisaram chamar Jesus. Eles precisaram chamar Jesus: fica conosco. E aí então Jesus, então ali naquela oportunidade, deu o pão e eles reconheceram. Eu acredito que Jesus teve que quase se virar dos avessos, como muitas vezes Ele faz. Ele quase se vira dos avessos para você e eu entendermos. Para você e eu entendermos que Ele está a todo tempo, que Ele esteve em todo tempo, que é por Ele, é sempre Ele. Uma coisa que me chama a atenção é que Emaús é fonte de águas quentes, mas Jesus é a fonte de rio de águas vivas. Oh, Jesus! Emaús é fonte de águas quentes, e Jesus é a fonte de águas vivas. Então não tem por que correr atrás das águas quentes lá de fora. Não tem por que ficar correndo atrás de lugares, de coisas, de outros, disso, daquilo. Não tem por que você querer dar direção das coisas, não. Não. Jesus, Ele tinha dado uma ordem: fique em Jerusalém. Jerusalém é lugar de paz. Mas sabe o que eu vou te dizer nessa noite? Jesus é especialista em reviravoltas. Quando esses homens viram que era Jesus, eles imediatamente voltaram. Jesus, na hora, Ele deu o pão, repartiu, mas sumiu.
sumiu. E eles então reconheceram quem era esse homem e voltaram imediatamente para Jerusalém, um lugar de paz. Volte para Jerusalém, volte para um lugar de paz, fica com Jesus, que Jesus é fonte de águas vivas. Ei, Rabácias, oh, aleluia, Jesus é a fonte. Isso vai passar. Nossa vida é feita de jornadas, de tempos. Nossa vida é feita de processos. Então, cada jornada, cada processo, fica Jesus, fica comigo, me ensina a passar dessa logo, me ensina aqui, Jesus me ensina logo a passar dessa jornada para outra, fica comigo aqui, vem comigo, vai, me ensina a paz, traga a paz, me dê paz, eu preciso de paz para passar dessa jornada para outra que vem, e cada uma é um crescimento, e cada jornada é para a glória do Senhor, e você não vai pensando que vai ficar assim. Nós vamos vivendo de jornada em jornada, de fé em fé, mas de vitória em vitória. A palavra de Deus nos garante. Olha aqui, o que eu estou querendo dizer para você não é nada algo de querer trazer você, querer atrair, querer te persuadir. Não. O que eu estou falando para você aqui, nada mais é, nada menos do que a palavra de Deus nos garante. Se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai falar que Jesus é contigo, que Deus é contigo. Esse homem é Jesus que fica conosco, que nos ensina em amor. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é essa jornada que você está enfrentando, qual é o cenário atual aí da sua vida, eu não sei. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza. Que se foi dada uma ordem, cumpra essa ordem, obedeça essa ordem. Obedeça para que a promessa seja cumprida. Não faça como esses homens, mas Deus ainda é misericordioso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que seguiu esses homens, que acompanhou esses homens, que falou com esses homens. E que está aqui nessa noite, acompanhando você, andando com você, falando com você. E que prepara uma mesa. Não. Um banquete. Ele vai preparar, Ele prepara o banquete na presença dos inimigos. Ele prepara. Quantas promessas nós esquecemos diante de situações momentâneas. Essa leve, momentânea situação, diferente, difícil, não são para se comparar com a glória, com o peso de glória que há de vir. Leve e momentânea. Aí você pode me falar, nossa, mas está tão pesado, tão difícil. Mas é leve e momentânea. Em se comparar com a glória, com as coisas que virá. Quem é esse? Quem é esse? O que tem te impedido nessa noite? Nesses dias? O que tem te impedido de ver? O que tem tentado te impedir a visão, de enxergar? O que tem impedido a sua visão da fé? Solta para mim. Quero que você abaixe sua cabeça. Esses homens estavam trocando Jesus, a verdadeira fonte, por uma outra fonte. Estavam trocando Jesus por algo incerto, por algo corruptível. E Ele é mais precioso do que o ouro. Quem é esse homem?
Rabassas. Rabassus calabasas. Xerebasas. Sim. Tudo. Tudo. Quem é esse? Tudo. Quem é esse? Na verdade, que nós procuramos está nele. Se você quiser sentir a vontade de levantar, fique à vontade. Quem é esse que está aqui? Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser sentar aí no chão, oh, que lá mais, yes. Fique à vontade. Esse é manso. Fale mais. Não seja como esses 2 discípulos. Fica! Para de procurar. Para de tentar dar ordens. Para de tentar dar um destino. É tudo esse homem. Ele é o selo. Xeramanasi alabasi. Nanasi calabaias. O que você espera, o que você tanto busca, Ele te ouve sim. Ele vai te responder sim. Muitas águas vêm sobre você, águas que você não suporta, talvez águas quentes, águas turvas. Para onde eu vou sem você? Eu não sou nada sem o seu grande amor. Eu não sou nada sem o seu grande amor. O bem mais precioso, o tesouro desejável. Eu não sou nada sem o teu grande amor. Sabes tudo o que eu preciso. Sabes tudo o que eu preciso.